Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer ao pastor Eliezer pela confiança. E somos gratos a Deus, né, por esse dia tão especial. Parabéns para nós, mamães, né, um dia muito feliz, de muita comemoração. E louvar a Deus também pela vida das irmãs do Ministério de Crianças. Tão bonita a homenagem, né? A gente tem que orar por aqueles irmãos, aquelas irmãs que nos ajudam com os nossos filhos a caminharem na presença do Senhor. Né? Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías 49. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Sião diz: Já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher, em algumas traduções, pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o povo de Israel, ele estava vivendo um momento no cativeiro e eles pensavam que Deus havia esquecido deles lá. E eles começam a questionar a Deus. O Senhor se esqueceu de nós, onde está o Senhor? Por que nós estamos passando por isso? E Deus, então, usa a boca do profeta Isaías para chamar aquele povo à reflexão. Deus, ele faz uma pergunta retórica àquele povo. Deus pergunta para eles: pode uma mulher se esquecer do filho que cria, do filho do seu ventre? Deus está perguntando: vocês acham que uma mãe pode esquecer de um filho? Deus, então, aqui, ele está colocando o amor de uma mãe num nível tão elevado, num nível tão alto, que na realidade ele está fazendo um comparativo entre o seu amor e o nosso amor de mãe. É claro que nenhum amor vai ser maior que o amor de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém amou como Ele. Ele amou tanto que Ele deu o seu único filho, e nós nunca atingiremos isso. Mas Ele não menospreza o amor de uma mãe. Ele não cita como exemplo o amor de uma avó, de um vô, o amor de um tio, de uma tia, o amor do irmão, da irmã. Ele cita o amor de uma mãe. E ele diz assim: pode ser que entre as mães e entre as mulheres, mas isso numa hipótese muito improvável e num número muito pequeno, que se esqueça. Mas não é comum que ela se esqueça. Por quê? Porque o amor de uma mãe por um filho é um amor muito grande. É um amor que só a gente que é mãe consegue entender. E quando a gente busca palavras para explicar, a gente não encontra. Que amor é esse? Tão grande. É incondicional. Uma mãe, ela ama um filho, independente se ele até retorna esse amor. Ela ama. A mãe, ela não cansa. A mãe, ela não desiste. Sabe por que a gente fica toda hora no WhatsApp mandando mensagem para saber onde vocês estão, filhos? É porque a gente ama tanto que não esquece. Sabe por que a gente liga toda hora? Porque a gente ama tanto que a gente não esquece. Sabe por que a gente quer saber aonde vocês vão, com quem vocês vão? Porque a gente ama tanto e a gente não esquece.
é um amor inexplicável. E nós louvamos a Deus porque Deus nos dá esse privilégio de ter dentro de nós esse amor, de ter recebido esse amor. Independente se você é mãe de muitos filhos, de poucos filhos, mãe de filho único, mãe adotiva, mãe de coração, tem um amor implantado, o amor que nasceu primeiro no coração de Deus, e ele foi estendido a nós e nós estendemos aos filhos. E ser mãe no dia de hoje é um desafio muito grande, muito maior do que foi na geração das nossas mães. Hoje nós vivemos movidas de ansiedade, de muita preocupação. Nós não temos muito controle sobre a vida dos nossos filhos. Quando eu era criança e alguém chegava lá em casa, a minha mãe perguntava: qual o seu nome? Onde você mora? Você é filho de quem? Você estuda onde? Não era assim as nossas mães? E se ela não gostasse do amiguinho, não ia brincar com a gente não ia na rua, não ia sair com aquele amiguinho. E se a gente ficasse muito emburrado, ela falava bem assim: melhor você se conformar, que se eu falar com o teu pai, o negócio vai ficar pior ainda. Só que hoje nós não temos mais muito controle sobre isso, porque vocês têm um mundo nas mãos, que é o celular, que é a internet. E vocês, filhos, podem falar com todo mundo, a qualquer hora. Quando a gente vai conhecer o amigo, vocês já estão conversando com ele. E nós perdemos esse controle. Então a gente precisa, como mãe hoje, se achegar muito mais a Deus, ter um relacionamento muito mais íntimo com Deus, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos dê estratégia para a gente lidar com os nossos filhos nos dias de hoje. Agora, o mais maravilhoso disso tudo é que a Bíblia, ela nos ensina tudo, tem resposta para tudo. E juntos com o Senhor, juntas com o Senhor, nós vamos vencer esses desafios. Nós vamos chegar lá, sabe por quê? Porque o Senhor quer que a gente vença. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedoras. E na palavra de Deus, eu poderia falar sobre inúmeras mães, mas não tem mais tempo, o tempo está pouco, mas eu vou começar falando de Sara. Sara, ela foi a mãe impaciente, mas que aprendeu a ter fé. Sara foi mãe aos 90 anos, numa idade extremamente avançada. Pensa quem já é mãe e foi mãe lá pelos 20 e pouco, 30 e pouco, ser mãe aos 90. Todo aquele processo de gestação com 90 anos. Amamentar aos 90 anos. Isaac engatinhando, Sara com 90 anos. Isaac aprendendo a andar e Sara com 90 anos. Eu tive Esté com 30, eu tinha uma disposição. Eu tive Rebeca aos 39, já não tinha tanta disposição. Imagina aos 90. Então, quando o anjo chega para ela e fala assim: você vai ter um filho, ela ri. Eu entendo por que ela ri, porque quando ela olha para a sua realidade, para o seu corpo, a primeira atitude dela é realmente de riso. Mas como? Olha o meu corpo. Mas o Senhor ali estava fazendo uma grande promessa para ela. Uma promessa incrível, uma promessa maravilhosa. Mas o erro de Sara não foi esse. O erro de Sara foi deixar a ansiedade dominar o seu coração. Ela fica desesperada, porque os anos passam, a promessa não se cumpre, e ela então pega lá a sua escrava Agar e fala com Agar: você vai ter um filho com Abraão, meu marido.
ela fica desesperada e quer dar um jeitinho na situação. E ali está o erro de Sara. Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho na situação? Quantas vezes nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida, nós atrasamos o agir de Deus na nossa vida, porque a gente não sabe esperar o tempo dele. E aí a gente troca pés por mãos e a gente faz tudo errado. É duro o que eu vou dizer agora? Pode ser duro. Foi duro para mim também quando Deus falou isso comigo. Às vezes, nós somos ansiosas em relação à vida dos nossos filhos. Mas eu vou ter que dizer isso. Porque Deus falou isso para mim. Que eu preciso muito aprender isso. Em que sentido? Eu estou falando de filhos que vão crescendo. À medida que eles vão crescendo, eles vão tomando decisões. Isso é normal, eles estão amadurecendo. Mas a gente tem dificuldade de ver um filho crescer. A gente olha, parece que é sempre pequenininho. E aí, movido de ansiedade, a gente quer tomar decisões por eles. A gente quer decidir a profissão do filho. A gente quer decidir onde ele vai trabalhar. A gente quer decidir onde ele vai morar. A gente, às vezes, quer decidir quantos filhos ele vai ter. Como se a gente tivesse esse poder e esse direito. Mas a gente esquece que Deus está conduzindo a vida deles, porque nós não estamos criando no caminho do Senhor. Então Deus fala com a gente, mas Deus vai falar com eles também. E Deus também vai dar a direção para eles. Eles também têm relacionamento com Deus. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. E aí a gente quer dar jeitinho e resolver a vida deles. Mas quando eles vão crescendo, eles também mantêm relacionamento com Deus e Deus vai conduzindo a vida deles. Mas por que nós vivemos assim? Porque nós estamos cheias de medo, cheias de ansiedade. E aí a gente não consegue entregar a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus. A gente tem dificuldade de confiar naquilo que Deus tem preparado para eles. E a gente quer segurar esse controle. E esse controle não é nosso. O pastor Wesley Ur, na última quarta-feira que ele teve aqui, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele não estava falando somente relacionamento de mãe com filho, mas de todo tipo de relacionamento. Ele disse que às vezes a gente fala tanto com uma pessoa que o Espírito Santo desiste de falar com ela. E aquilo me marcou. O Espírito Santo vê que a gente fala tanto, seja com o filho, com o esposo, com a esposa, com a mãe, que o Espírito Santo ele age assim: eu não vou falar mais nada, porque eu vou deixar ele falar, porque ele não deixa eu falar. Nós não podemos tomar o lugar de Deus na vida dos nossos filhos em hipótese alguma. Tem coisas que Deus faz, irmãos, que eu não entendo, mas eu prefiro deixar Ele fazer. Porque Ele é perfeito, sabe o que está fazendo. Embora eu não entenda e eu não tenho que entender tudo o que Deus faz. O papel da gente é aceitar o que Deus faz. Sara então toma uma decisão sem pensar, por ansiedade. Mas quando ela está com Isaac nos braços, nós lemos isso em Gênesis 21, versículos 6 e 7. Ela está amamentando seu filho. E ela diz assim: Deus tem me feito riso. E quem ouvir vai sorrir também. E ela diz assim: quem diria que Sara iria amamentar? Ali o coração dela se enche de fé. A promessa está ali nos braços dela. E essa palavra de Sara, irmãos, ela é profética. Você também vai sorrir. Nós vamos sorrir.
E quem vê ou quem ouvir vai sorrir conosco, amém? Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles já nos dão alegria, mas eles vão nos dar muito mais. Em nome de Jesus, irmãos, profetiza sobre a vida dos seus filhos, que o diabo, ele não vai fazer nenhuma das suas 3 intenções que ele veio fazer nessa terra. Ele veio matar, roubar e destruir, mas ele não vai conseguir roubar os sonhos de Deus para os nossos filhos. Ele não vai conseguir matar o amor de Deus que há no coração dos nossos filhos. Ele não vai destruir a fé dos nossos filhos. Profetiza, irmão, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, não aceite palavras do inferno sobre a vida dos seus filhos. Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você porque viu o seu filho fazendo alguma coisa e fala assim, ó, seu filho não tem jeito não, hein? Nasceu assim, tá fazendo isso, vai terminar assim. Não aceite palavra do inferno sobre a vida dos seus filhos, repreenda. Ah, que ele é muito levado, ele é muito bagunceiro, ele é hiperativo. É hiperativo na casa de Deus, vai ser aquele irmãozinho que pula, que roda, que dá glória o tempo inteiro. Ah, que o seu filho é muito quietinho, que o seu filho parece que tem problema. Tem problema não, Deus vai usar ele no secreto. Deus vai usar ele no oculto. Aleluia! Não aceite palavras do inferno, que seu filho não vai dar certo, que seu filho não vai conquistar nada, que ele não vai ser ninguém na vida. Não aceite. Um filho de Deus e uma filha de Deus não pode aceitar essas palavras sobre a sua vida e a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós vamos ver os nossos filhos vencendo. Se você tem um filho que está desviado, ele não está na casa do Senhor, ele vai voltar. Pode alguém chegar para você e falar assim, não volta mais, tem 5 anos que está desviado, vai voltar. Ele pode estar bebendo, ele pode estar nas drogas, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Não receba palavras do inferno. Nossos filhos estão debaixo da proteção de Deus. Outra mãe que eu quero citar é Joquebede, a mãe corajosa. Joquebede foi mãe num período muito difícil em Israel. O povo estava crescendo muito, eles eram escravos de Faraó, e Faraó vê que o povo está ficando muito forte, aí ele quer controlar o índice de natalidade. E aí ele manda matar todos os meninos que nascerem das hebreias. E Moisés, ele nasce nesse período. Joquebede fica com Moisés escondido dentro de casa por 3 meses. Irmãs, pensa em esconder um bebê dentro de uma casa 3 meses. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que mergulhar no texto. Eu tinha um professor no curso de teologia, ele falava assim, vocês têm que mergulhar no texto, tem que se transportar para aquele tempo, para aquele lugar. Pensa na realidade de esconder um bebê que chora. Não tem controle sobre o choro, mas ela escondeu ele por 3 meses. Só que chegou um tempo que não dava mais. E aí, quando ela pensou que tudo estava perdido, aí Deus enche o coração dela de coragem. Ela faz um cestinho, passa betume no cestinho para que ele possa flutuar, coloca o bebezinho ali e coloca ele lá no rio Nilo. E aí Miriam, que era um pouquinho mais velha, né? Eu fico imaginando ela correndo na beira do rio, assim, o cestinho indo, e ela indo do lado para ver o que ia acontecer com o irmãozinho dela. E aí o cestinho vai parar perto da filha do faraó. E aí ela vê aquele bebê. E ela se apaixona por aquele bebê. E aí Miriam aparece. Diz a Bíblia em Êxodo 2 que Miriam chega para ela
e fala assim: você quer que eu vá lá no meio das hebreias e arrume uma mulher para que dê de mamar para ele? Ela fala: vai. Aqui, você arruma a mulher e eu ainda vou pagar um salário para ela. Aí Miriam corre para casa. Eu imagino Miriam correndo, sem fôlego, estrada fora. Mãe, vamos lá, você vai dar mamar para Moisés. E ainda vai ganhar um salário. Se fosse hoje, ela diria: aí você compra o celular para mim. Adolescente hoje é tudo assim, né? Você compra o celular para mim. Irmãos, pensa nessa história. O cuidado de Deus com Moisés. Meu Deus, estava tudo preparado para ele. Tudo preparado para ele. Absolutamente tudo. Assim como tudo estava preparado para ele, tudo está preparado para os nossos filhos. Os nossos sonhos para os nossos filhos são bons? Sim. Nossos projetos são bons? Sim. Nós investimos neles? Sim. Mas o que Deus tem preparado para eles é muito maior. É muito maior. O Senhor disse assim, e eu amo esse texto, Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jeremias 29, 11, Deus fala assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que esperais. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos, são muito mais altos que os nossos, irmãos. E eles estão sobre a vida dos nossos filhos. E nós podemos entregar a vida deles nas mãos de Deus. Nós precisamos ter mais fé e mais confiança no que Deus tem preparado. Sabe por quê, irmãos? Para a gente ter paz. Jesus está dizendo assim: digo isso para que tenham paz. Porque nós vivemos uma maternidade muito atribulada. Mas quando a gente entrega e confia, a gente consegue ter paz. Nós conseguimos ser mães ainda melhores. Vamos encher o nosso coração de paz, já está tudo preparado. Nunca esqueça da história de Moisés. É incrível o que Deus preparou para ele. E ele era apenas um bebê. Assim a vida dos nossos filhos também estão preparados por Deus. O futuro está preparado por Deus. E a última mãe que eu quero falar é Maria. Maria foi a mãe que aceitou o desafio da maternidade. Maria era uma jovem simples, comum naquela época, tinha um noivo, José, e ela é escolhida para trazer o Messias ao mundo. Mas trazer o Messias ao mundo não foi fácil para ela, ela enfrentou desafios. Ela colocou em risco o seu futuro, o seu relacionamento, o seu casamento. Mas Maria tinha certeza, tinha fé, tinha compromisso com Deus, e ela sabia que estava sendo usada por Deus para trazer o Messias ao mundo. O que é que Maria nos ensina? Que é um privilégio para nós. Nós fomos usadas para trazer os nossos filhos ao mundo. É um privilégio para uma mulher. Porque ninguém nasce por acaso. A gente nasce para cumprir um propósito na nossa vida e através da nossa vida. Ninguém nasce por acaso. Todos nós temos um propósito a cumprir. E Deus escolheu essa mulher, que é sua mãe, que foi a minha mãe, para nos trazer ao mundo.
Isso nós aprendemos com Maria. A graça de trazer alguém ao mundo. Com todas as dificuldades da maternidade. Com todos os desafios que possa trazer. Mas a gente pode dizer, como disse o salmista no Salmo 127, verso 3. Os nossos filhos são herança do Senhor. Aleluia. Nossos filhos são herança do Senhor. Isaías disse que nós não temos filho para perturbação. Nossos filhos não são para nossa perturbação. São heranças do Senhor. E filho, nunca diga, eu não deveria ter nascido. Ninguém pede para nascer. Nenhum de nós pediu para nascer. Mas se nós nascemos, é porque Deus queria a gente aqui nessa terra. Nós nascemos primeiro no coração de Deus. E depois Ele escolheu a nossa mãe para nos trazer a este mundo. E eu digo para as mães que o maior ministério que nós temos são os nossos filhos. Obra missionária nenhuma vale a pena se você perder seu filho. Nossos filhos é o nosso maior ministério. E eu quero rapidamente fazer uma oração. Nós vamos fazer assim. Quem estiver longe da sua mamãe vai sentar pertinho dela. Não, nós vamos ficar de pé, que vai ser melhor. Quem estiver longe da mamãe, procura a mamãe, abraça a mamãe, dá a mão à sua mamãe. Quem não estiver com a mamãe aqui, procure a vovó, o vovô, a tia, o pai. Não importa. Fique perto de alguém que represente a sua mãe. Porque Deus, Ele quer liberar cura emocional hoje aqui. Deus quer liberar cura emocional. Sabe, às vezes, a gente precisa pedir perdão. Então, se você, filho, precisa pedir perdão para sua mãe, peça. E você, mamãe, se precisar pedir perdão, também peça. Porque a gente erra. A gente não nasce sabendo ser mãe. A gente aprende com a experiência. Errando e acertando, mas sobretudo amando. E nós vamos orar ao Senhor. E se você tem coisas para dizer para sua mãe, você aproveita e diz agora. Mãe, eu te amo. Mãe, você é especial na minha vida. Mãe, eu te agradeço porque Deus usou você para eu vir a esse mundo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa hora, Senhor, por esse momento tão especial. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha agir, ó Deus, nos relacionamentos, Pai. Pai, ajuda-nos nessa tarefa, Senhor, nessa tarefa tão desafiadora que é a maternidade, Pai. Senhor, nós te pedimos perdão por muitas vezes nós falarmos coisas aos nossos filhos que eles não merecem ouvir. Nós te pedimos perdão, Senhor. E que o Senhor também perdoe os nossos filhos, Senhor, quando eles também vêm proferir palavras que não deveriam, Pai. Há um exemplo na tua palavra que quando os filhos de Jó iam para um banquete, Jó pedia perdão pelos seus filhos, Pai. E nós te pedimos nessa hora, cura corações, Pai. Sara feridas, Senhor. Senhor, passa uma borracha. Passa uma borracha no passado, Senhor. Passa uma borracha na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Se nós recebemos palavras, ó Deus, que não deveríamos. Se nós falamos palavras que não deveríamos, Senhor. Pai, que a partir de hoje, Senhor, os nossos relacionamentos com os nossos filhos, Senhor, sejam um relacionamento santo, Senhor. Que da nossa boca só saia a palavra de bênção, Senhor. Eu te peço nessa hora, principalmente pela minha vida, Pai.
Nós queremos, Pai, que a Tua glória esteja acima de tudo dentro da nossa casa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida desses jovens, ó Deus. Que o Senhor venha trazer cura, Pai. E não só deles, Pai, não importa a nossa idade, nós também tivemos problemas com os nossos pais. Então, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração seja liberto nessa hora. E que nenhuma palavra de maldição tenha poder sobre a vida de nenhum de nós. Nós te pedimos, ó Pai, porque nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Miriam. Deus abençoe a cada mamãe. Nós vamos para casa abençoados nessa noite. Obrigado a você que esteve conosco, nos visitando. Volte sempre. Quarta-feira.